Saudações, você que pretende tirar nota 1000 na redação do Enem. Eu sou o professor Gerson Holanda e estou aqui para ajudar vocês nessa missão. Bom, eu já sou professor de cursinho há cerca de 20 anos e faço parte da equipe do BIOS há mais de 15 anos, ensinando, obviamente, técnicas de redação. E do BIOS já saíram 2 alunos que conseguiram nota 1000 na redação do Enem. Isso é um marco para a nossa região. É o único curso que tem 2 alunos que conseguiram redações nota 1000 no Enem. E eu vou mostrar para vocês o melhor caminho de se chegar a esse tipo de resultado. Ano passado também nós tivemos um recorde de alunos que tiraram o 1000 técnico, que é a nota 980. Isso quer dizer que de 2 corretores, um desses corretores deu nota 1000 para o aluno. Isso é muito gratificante. E se você prestar atenção em tudo que a gente vai mostrar aqui nessa sequência de aulas, você também pode conseguir essa nota 1000. Lembrando que a redação do Enem é uma prova que exige muito mais técnica que qualquer outra prova. Ela praticamente não tem subjetividades. Eu vou mostrar para vocês tudo aqui da melhor forma. Tá? Eu estou começando assim um pouco formal, mas à medida que a gente for se conhecendo, eu vou me soltando, vocês vão perceber que eu sou inclusive uma pessoa extremamente acessível. Aqui nesse slide de capa tem o meu Instagram, vocês devem estar vendo aqui, ó. Cadê o marcador de texto? Esse Instagram é interessante que vocês usem, isso não é o marcador de texto. É interessante que vocês mantenham contato comigo por esse Instagram. Eu passei um marca-texto amarelo por cima de um fundo laranja, não foi muito inteligente essa decisão. Então, por esse Instagram você vai ter contato direto comigo para que eu possa, no decorrer desse período que a gente vai ficar juntos, eu possa mandar um material extra para vocês, eu possa de vez em quando tirar dúvidas. Entre em contato comigo pelo direct, que eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês. Além do que, eu posso também colocar você na minha lista de melhores amigos, que é um canal que eu publico diariamente. Publico não, eu compartilho diariamente notícias que são importantes para formar o seu repertório argumentativo, que isso daí ajuda muito na hora de fazer as redações. Então vamos começar aqui nossa aulinha. Primeiro é interessante a gente fazer um flashback para relembrar traumas de alguns de vocês que fizeram o Enem do ano passado. O tema não foi muito amplo, exatamente o oposto. Esse foi um dos temas mais restritos que o Enem já cobrou. Inclusive no material de vocês eu botei todos os temas já cobrados pelo Enem, desde a primeira edição de 2009, para que você saiba o que não vai cair nas próximas redações. O Enem até hoje não costuma repetir temas. Ainda tem muito assunto para ser trabalhado, tá? E é interessante a gente deixar bem claro também que nós não estamos aqui para adivinhar tema. Longe disso, tá? Não funciona essa técnica de querer adivinhar tema, porque os temas do Enem, como eu já disse, são bastante restritos. A gente vai ter uma aula no futuro em que eu vou mostrar isso para vocês. É interessante que vocês tentem fazer o máximo de redações com o máximo de temas, para que a preparação seja cada vez mais ampla, para quando chegar na hora da prova todo mundo saber o que vai ter que escrever, certo? Até janeiro tem muito chão, tem muito tema. Eu, no curso inteiro que começou em janeiro, meu curso começou, no início de fevereiro, nós já trabalhamos só no meu curso 18 temas até hoje. Nós estamos hoje, eu estou gravando essa aula aqui no dia 13 de agosto. Até hoje foram 18 temas trabalhados, fora os simulados que a gente faz de forma terceirizada lá no BIOS, da Triaduc, do Evolucional e ainda da plataforma Imagine. Então, se for somar tudo, facilmente os alunos do BIOS já fizeram cerca de 25 temas tranquilamente. Não é necessário você ficar achando que está atrasado porque não fez tantos temas ainda. Eu vou mostrar todos os temas que foram trabalhados. Eu estou falando muito a palavra tema, eu acho que eu falei 35 palavras tema até agora, mas tudo bem. Então, retomando,
O último tema, mais um. O último tema do Enem foi esse daqui, a democratização do acesso ao cinema. É um assunto extremamente restrito, inclusive com a proposta de intervenção mais restrita ainda. Tá? Basicamente só tinham 2 ou 3 propostas, mas a gente não está aqui para ficar falando do tema que já caiu. Já foi, deixa quieto. Eu quero só mostrar alguns números aqui para vocês entenderem o quanto o Enem é criterioso na hora de escolher as notas 1000. Todo mundo sabe que são 2 corretores. No mínimo, sua redação será corrigida por 2 corretores. Sua nota será a média aritmética da nota desses 2 corretores, caso não haja uma discrepância de 100 pontos na nota total ou de 80 pontos por competência. É importante vocês saberem disso. Sua redação pode ter até uma 3ª correção, quem sabe até uma 4ª, caso a discrepância continue. Tá? Eles são muito criteriosos, tanto no processo de seleção de corretores, quanto na hora de corrigir. E é esse materialzinho que os corretores do Enem usam que será a base das nossas aulas. Então foram somente 53 notas 1000 no meio de 4 milhões e meio de redações, basicamente, que tiveram ano passado. Quase nada, tá? Quase nada. E vale dizer que não teve nota 1000 em 2019, nem no estado da Bahia, nem no estado de Pernambuco. Olha que a Bahia é o maior estado do Nordeste e não saiu nenhuma nota 1000 do estado da Bahia, nenhuma de Pernambuco. Estou desafiando vocês, eu quero que saia ano que vem nota 1000 aqui de Pernambuco e que sejam vocês que estão assistindo essa aula. A média, sim, para não pular, foram 53 notas 1000, 143 mil zeros, o que de fato é pouco no meio de 4 milhões e meio de redações. 143 mil zeros é um número baixo, mas vocês vão entender por quê. É muito difícil você tirar zero na redação do Enem. Eu até costumo dizer isso para o meu aluno, você tem que se esforçar muito para tirar um zero na redação do Enem. Tem que ter muito despreparo para tirar zero. Tá? Vocês vão entender pelas regrinhas que a gente vai ver nesta aula, inclusive. A média geral é essa daqui, ó, 592. É com essa média que você tem que se preocupar. Então, muitos alunos às vezes ficam frustrados porque tiraram 800, 840. Não é para ficar frustrado, não. É uma nota entre as maiores do Brasil. Tá? Eu, todos os anos, inclusive, faço questão de divulgar as notas dos alunos que falam comigo. Eu sempre deixo meus contatos, aí sempre que sai a nota do Enem, alguns alunos vêm falar comigo, dizendo a nota que tirou e etc e tal. E eu sempre faço questão de divulgar as notas dos alunos que tiraram acima de 800, porque 800 é uma nota maravilhosa, você passa no vestibular que você quiser, se depender, obviamente, só da nota da redação. Você tem que tirar nota boa nas outras matérias também, certo? Mas para a redação, 800 é a nota mínima que eu desejo para qualquer um de vocês, qualquer um dos meus alunos, certo? 800 tá maravilhoso, porque a média é essa daí, 592, certo? A média geral, tô falando muito certo agora. Eu sou assim, crítico comigo mesmo, então não se preocupe que eu falo assim comigo mesmo durante a aula. Cala a boca, professor, obrigado. Quais são os motivos dessas notas zero? Redação em branco, como eu disse, você tem que se esforçar muito para tirar um zero no Enem, porque ir para o Enem, passar o ano se preparando, ir para lá, para ainda entregar uma redação em branco, por favor, é muito esforço da sua parte querer, por exemplo, pegar engarrafamento, ficar numa fila, ficar 4 horas, 5 horas sentado numa sala desconfortável para entregar uma redação em branco. Por isso que eu disse, você tem que fazer muito esforço para tirar zero. Bem mais esforço para tirar zero do que uma nota boa. Tá? Então, 56 mil, quase 57 mil entregaram a redação em branco. 40 mil fugiram ao tema. Cuidado que fugir do tema não é tão difícil. Eu vou explicar como isso pode acontecer. Tem gente que foge do tema sem saber. Tem gente que acha que está escrevendo sobre o tema, mas não está. Perigosíssimo. Não deixe de... Eu dei uma travada agora. Não deixe de prestar atenção na hora que eu for falar sobre fuga ao tema. Tá? Cópia do texto motivador. É uma coisa que eu vejo muita gente aprendendo errado. Sim, existem pessoas que ensinam redação errado. Principalmente na internet. Vocês perceberam, inclusive nos últimos anos, a quantidade de gente que surgiu
no Instagram, no YouTube ou coisa parecida, se dizendo professor de redação. Inclusive alunos que acabaram de fazer o Enem, aí porque tiraram a nota boa no Enem, se acham capazes de ensinar, tá? Alguns talvez até sejam, mas isso não quer dizer que ele seja apto para ser professor. E nem todo mundo se prepara da maneira... Assim, tem professor também experiente que ensina coisa errada. Eu garanto uma coisa a vocês, nada do que eu vou ensinar para vocês será errado e eu vou provar, porque eu vou usar o manual do próprio Enem, do INEP, que é o erro que esses professores e supostos professores cometem. Eles querem ensinar a redação sem estudar as regras. E para qualquer prova que você for fazer, você tem que estudar as regras. Então, tem gente que ensina a copiar o texto motivador? Responda aí, que eu sei que tem. Responda. Eu sei que tem. Minta pra mim não. Olha pro meu olho e diga que não tem. Tá vendo como tem? Então tem gente que ensina a copiar o texto motivador. É proibido copiar o texto motivador na redação? Não. Porém, nada de bom vai acontecer com sua redação se você copiar alguma coisa do texto motivador. Nada. Você pode tirar 0, se essa cópia for exagerada, eu vou dizer como. E caso você não tire 0, na melhor das hipóteses, você pode perder pontos nas competências 2 e 3. Então, não é para copiar o que tem no texto motivador. Inclusive, tem gente que tira 0 por causa disso. Tá? Vou me adiantar logo porque eu sou uma pessoa ansiosa, assim como você. Eu sou jovem, assim como você. Jovem. Essa barba branca aqui não quer dizer nada, esse cabelo branco não quer dizer nada. Eu sou jovem. Eu sou ansioso. Você sabe a quantidade mínima de linhas que você tem que escrever para a redação do Enem? Qual é? Quem respondeu 7 acertou. Você tem que escrever um texto, no mínimo, com 7 linhas. Porém, essas 7 linhas têm que ser linhas válidas. Se você, por um acaso, escrever, você fez uma redação de 30 linhas. Dessas 30 linhas que você escreveu, 24 são cópias dos textos motivadores. Quantas linhas válidas tem na sua redação? 6. Você zerou sua redação. E a só cópia do texto motivador? Não. Você copia. Travei. Se você copiar coisas que tem... É porque assim, eu não vou fazer aula com edição não, tá? Eu não gosto de negócio de edição não. É a mesma coisa da aula ser ao vivo. A aula não é ao vivo porque não é ao vivo. Porque se fosse ao vivo seria ao vivo. Mas não é ao vivo porque é gravado. Eu bati no tripé agora, vocês perceberam. Certo? Mas é direto. Se eu errar, eu vou fazer e vou começar de novo. Certo? Eu não vou ficar fazendo edição não. Eu gosto de coisa mais... Então, você copiar 26 linhas do texto motivador, já mudei o número. Se você copiar 24 linhas do texto motivador, que eu sou de humanas, e só sobrar 6 linhas de sua redação, 6, isso aqui é 6, você vai zerar, tá? E também do caderno de questões. Ah, porque eu vi na questão da prova de geografia um assunto que cabe na redação, vou copiar. Copie não. Se você fizer isso, é linha desconsiderada para correção. É a mesma coisa de que copiar o texto motivador. Tá? E outros motivos, eu vou mostrar quais são esses motivos para vocês entenderem. Tá aqui o destaque para cópia do texto motivador, para nunca na vida, olha a cara do gatinho lhe olhando com ódio, nunca mais na sua vida copie nada do texto motivador. Ele está lá para despertar ideias e não para você copiar o que tem nele. Muito menos não é para escrever sobre o que tem no texto motivador. O tema é aquele recortezinho específico para você escrever sobre o tema. Não é para escrever nada sobre o texto motivador. Mas, professor, eu posso copiar a estatística? Pode. Mas você vai perder ponto. Posso parafrasear o texto motivador? Pode, mas vai perder ponto. Tá? Você pode fazer o que você quiser na sua redação. Se você quiser fazer uma pintura expressionista na sua redação, com a caneta preta, que é a única que você pode levar, você pode. Mas a nota será proporcional àquilo que você fizer. Mas, professor, você está exagerando, que eu vi aluno que tirou nota 1000 e copiou um trechinho do texto motivador. Calma que eu vou chegar lá. E vou explicar por que esse cara tirou nota 1000. Relaxe. Inclusive, eu botei algumas notas 1000
exemplos de redações nota 1000 no módulo de vocês. Eu tenho um compilado, vocês devem ter visto isso. Saiu este ano um materialzinho com 45 redações nota 1000, se eu não me engano, que foi compilada por um blogueiro, tá? E eu vou mostrar para vocês. Fale comigo no Instagram que eu mando esse materialzinho em PDF para vocês com essas redações nota 1000. Belezinha? Então tá tranquilo. Só fazendo a retrospectiva aqui do Enem 2019. Esqueça, já passou. Vamos agora pro próximo. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, esses são os módulos que foram publicados pelo INEP há poucos meses, tá? Para que vocês estudem em casa. Digamos que isto aqui foi uma das coisas, das poucas coisas boas que a quarentena proporcionou pra gente, certo? Inclusive era para eu estar aí na cidade de vocês dando aula, mas por questões de segurança vamos fazer isso online. Esses módulos, eles são usados, né? Serão usados, só que outras edições, edição atualizada 2020, pelos professores que se inscreveram para ser corretores do Enem. Que é assim que funciona. Tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que ser corretor do Enem, errei. Tem gente que pensa que ser corretor do Enem é assim, eu quero ser corretor do Enem, vou lá e sou. Não. Existe todo um processo de seleção. Tá? Ano passado, inclusive, o processo de seleção, se não me falha a memória, durou de agosto até novembro. Só sabia quem seria corretor do Enem passando da prova. A prova do Enem ano passado aconteceu dia 5 ou 6 de novembro, eu não me lembro, me relembra aí, refresca aí minha memória, tá? E os corretores só foram oficialmente nomeados dia 20 e pouco. Eu tenho a tabelinha do ano passado, depois eu trago numa aula futura para vocês, certo? Então eles passam meses fazendo um processo de seleção, estudando esses módulos aqui que vocês estão vendo, tá? É um módulo para cada competência e um módulo extra para falar sobre os critérios que zeram a redação. É o que a gente vai usar nesta nossa primeira aula, certo? Esse primeiro módulo. Então, assim, isso aqui é uma maravilha. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam esses módulos. Não tem coisa melhor para você estudar que esses módulos, porque é a única pessoa com quem você tem que se preocupar na hora de fazer sua redação. Com o corretor. Só ele, porque é ele que vai lhe avaliar. É ele que vai dar sua nota. Então, se você sabe as regras que o corretor vai seguir na hora de avaliar seu texto, a única coisa que você tem que fazer é seguir essas regras. Não é óbvio, não é simples. Só que tem gente que fica complicando, criando formulazinha. Criando formulazinha mágica, argumento que serve para qualquer redação. Isso não existe. Eu vou provar para vocês que isso não existe, tá? Em vez de simplesmente a pessoa, o aluno tem. Inclusive tem um materialzinho que é disponibilizado para vocês todos os anos. Esse material ainda não saiu, mas você pode estudar pelo material do ano passado. Então, essas 6 apostilas serão a diferença entre quem quer tirar 1000 e quem não quer. Eu também passo isso para vocês por PDF. Tá lá no site do INEP, no portal do INEP, mas eu já tenho isso daqui baixado no meu telefone, eu mando para vocês. Fale comigo lá no Instagram, todo slide tem aqui, todo slide tem aqui o endereço do meu Instagram. Vixe, o negócio tá aparecendo. Tá aqui, fale comigo lá que eu passo o material que você quiser, certo? Vamos começar seguindo as regras, como sempre. Eu sou um professor que segue regras. Porque a redação segue regras. Porque redação é a prova subjetiva. Mentira. Não existe subjetividade na correção da redação. Vocês vão entender no decorrer desse curso. Tá massa? Vamos adiante. Então vamos revisar aqui alguns critérios básicos. Espera aí. Alguns critérios básicos para você relembrar do que se trata. A gente vai ter muitos slides baseados no material, mas eu vou acrescentando coisas minhas também.
tá? Para você não achar que é só o material. Não, tem coisas minhas também. O texto, todo mundo sabe que é a dissertação argumentativa. É interessante reforçar que existe outro tipo de dissertação. Bati aqui, vocês perceberam. Existe outro tipo de dissertação. É o texto dissertativo argumentativo, que é o cobrado no Enem. E o texto dissertativo, eu vi, expositivo. Você pode zerar sua redação, inclusive, se você escrever um texto dissertativo expositivo em vez do argumentativo. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? No texto dissertativo argumentativo, você tem que defender um posicionamento ou um ponto de vista ou uma opinião sobre determinado assunto. Tá? Obviamente, essa defesa será feita por meio de argumentos, e esses argumentos têm que ser preferencialmente concretos. Por que argumentos concretos? Porque contra argumentos concretos não existe opinião contrária. Professor, eu posso escrever alguma coisa que o corretor não concorde? Pode. Ele vai tirar ponto meu? Não. Se for um argumento concreto, ele não tem o que fazer. Por isso que é interessante você priorizar os argumentos concretos. A gente terá uma aula para explicar como é essa estratégia de argumentação concreta, certo? Então, se os argumentos forem concretos, está aqui, vou destacar concreto, tá tranquilo. Preferencialmente, não obrigatoriamente. E qual é a diferença para a dissertação expositiva? Você não defende um ponto de vista. Você somente expõe os fatos. Isso acontece muito do aluno que só fica preocupado com repertório, aí chega na redação, coloca uma lista imensa de argumentos e esquece de dar sua opinião sobre esses argumentos. Zerou a redação. Professor, injusto eu ter zerado minha redação, eu coloquei tanto argumento. Sim, meu querido, mas além dos argumentos, sua redação tem que ter um ponto de vista, tem que ter um posicionamento. Inclusive, eu não gosto de usar a palavra composta, antes era composta, agora não é mais. Eu não gosto de usar o termo ponto de vista, porque às vezes o seu ponto de vista pode ser perigoso. Exemplo, vai que no Enem caia um tema polêmico. Digamos, um tema que eu até trabalhei este ano já. Justiça com as próprias mãos. Ou linchamentos. Tem gente no Brasil que é a favor do linchamento ou da justiça com as próprias mãos? Muita. Inclusive, foi feita uma pesquisa há alguns anos em que mais de 60% da população que participou dessa pesquisa afirmou que, abre aspas, bandido bom é bandido morto, fecha aspas. Sempre vou fazer esse gesto para você não achar que isso é uma opinião minha, tá? Para você não confundir as coisas. Então, se a grande maioria da população, grande maioria não, se a maioria da população foi a favor do linchamento, vai ter gente que vai defender esse posicionamento na redação. Você pode ser a favor do linchamento numa redação? Não, porque desrespeita os direitos humanos. Inclusive, até 2 ou 3 anos atrás, se você desrespeitasse os direitos humanos, você zerava a sua redação inteira. Essa regra foi derrubada. Agora você só pode zerar a competência 5, caso você sugira algo que desrespeite os direitos humanos. Resumindo, você não pode desrespeitar os direitos humanos na sua redação. Lembrando, inclusive, que este ano, se não me falha a memória, é o aniversário de 30 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um motivo a mais para você não desrespeitá-la na sua redação. Então, por isso que eu digo que às vezes não é bom você usar a palavra opinião ou ponto de vista. Você até pode ser a favor do linchamento, mas você pode botar na sua redação, tá? Você não precisa escrever o que você pensa, não. Você tem que escrever aquilo que é mais correto, mais sensato, aquilo que é melhor para a sua nota. Tranquilo? Então, essa é a diferença da dissertação argumentativa para a expositiva. Aqui a linguagem que você tem que usar. Eu sempre recomendo que você utilize linguagem simples, que é o oposto da linguagem rebuscada. Há quem diga que palavras difíceis aumentarão a sua nota. Mentira.
A competência 1 só avalia quem escreve corretamente e quem escreve errado. Se você está usando um linguajar simples ou rebuscado, não vai fazer a mínima diferença. Ah, porque escrever palavras bonitas aumenta concomitantemente. Outro sim. Destarte. Isso vai aumentar a sua nota? Mas nem um milésimo. Milésimo? Centésimo? Décimo? Eu sou de humanas. Vai aumentar absolutamente nada. Então não fique aí gastando neurônio, tentando decorar a palavra difícil, que isso não vai aumentar nada a sua nota. Tá? Agora é importante que você escreva de forma direta e objetiva, para não haver ruído entre o que você escreveu e o que o corretor vai entender. Você será avaliado da forma que o corretor lhe entender. Não adianta você ficar naquela de que, corretor, você não entendeu o que eu quis dizer. Isso não pode acontecer na sua redação. Ele tem que entender exatamente aquilo que você quis dizer. Então, seja direto, seja objetivo. Tá? Nada de mensagens subliminares e afins. E, obviamente, respeitando a norma culta. Eu vou explicar direitinho, a gente vai ter uma aula só sobre isso para você entender como é que se respeita a norma culta. É difícil? De jeito nenhum. Tá? Você não precisa conhecer toda a gramática para escrever corretamente. Certo? E tá aqui para reforçar, evite rebuscamentos, que são aquelas... Eita, que linha troncha! Rebuscamentos, que são palavras mais complicadas. Tem borracha nesse negócio aqui? Tem não. Se tivesse uma borracha, eu ia apagar. Tem! Vou apagar, porque ficou feio demais. Deixa eu fazer de novo. Espera aí, marca texto. Vamos ver se agora sai mais retinho. Evite rebuscamentos, palavras difíceis. Inclusive, essas palavras difíceis, elas estão tão na moda, a gente tá vendo isso nas redações que tiraram 1000, que a gente pensa assim, eu vou fazer igual o maluco que tirou 1000 e vou tirar 1000 também. Não é assim não, fi. Cada tema é uma emoção. Por isso que eu digo que não existe esse negócio de argumento que serve para qualquer tema. Eu vou provar isso para vocês na aula específica sobre isso. Tá? Então, tem certos coloquialismos, tem certos rebuscamentos que não... Me diga uma coisa, quantas vezes numa frase, numa sentença, você usou o termo concomitantemente? Outro sim. Destarte ou dessarte. Quantas vezes você disse isso na sua vida? Ou seja, é um linguajar mais difícil, mais rebuscado. Precisa estar na sua redação? Bico feio. Coloquialismos. Todo mundo sabe que linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia. Vocês jovens, assim como eu, mas vocês são kids. Eu chamo vocês carinhosamente de kids. Vocês, kids, adoram falar gírias, principalmente por causa das redes sociais. Nas redes sociais parece que é até proibido usar linguagem que respeita a norma culta. Né? Eu fico agoniado quando eu vou conversar com kids e eu queria ganhar R$1 para cada vez que vocês falam tipo. Professor, tipo, deixa eu tirar tipo uma dúvida assim, tipo, se eu escrever tipo uma coisa tipo assim na redação, tipo assim, será que vai ficar tipo uma nota assim de que tipo? Ou seja, esse tipo de linguagem não pode aparecer na sua redação, tá? E o oposto disso, que os coloquialismos geralmente são modernos, nós temos os arcaísmos. Arcaísmos são aqueles termos arcaicos que não se usa mais. Por exemplo, é até curioso isso. Uma coisa que eu vejo muito nas redações, até alguns que tiram 1000, é o pessoal usando mesóclise. Far-se-á, então, necessário. Nem sua avó fala assim mais, nem escreve assim mais. Tá? O nome disso é arcaísmo, é linguagem arcaica, ninguém usa mais. Tá errado botar? Não, porque faz parte da norma culta. Mas é necessário? Eu vou mostrar alunos que tiraram 1000 sem usar nenhum tipo de arcaísmo. Tá? Então aqui as regrinhas da linguagem. Essa daqui é a principal, é importantíssima. Aqui é o seguinte, escolha entre a terceira pessoa ou primeira do plural. Você pode fazer sua redação toda na primeira pessoa do plural. Sabemos disso, sabemos daquilo. Ou toda em terceira pessoa. Sabe-se disso, sabe-se aquilo. O que é que você não pode fazer? Misturar.
Se você começar a sua redação em primeira pessoa, termine em primeira pessoa. Se você vai fazer sua redação em terceira pessoa, termine em terceira pessoa. Falei certo, não falei certo? Acho que sim. Então, escolha terceira pessoa ou primeira pessoa. Porque é recomendado usar a terceira pessoa para dar a ideia de impessoalidade. Se você escreve, sabemos que o brasileiro não tem empatia pelo outro. Sabemos quer dizer eu e você, nós sabemos. No caso, eu sou eu que estou escrevendo a redação, você é você que está corrigindo a redação. Então você está incluindo a opinião do corretor. É recomendável que você coloque. Sabe-se que o brasileiro não tem empatia pelo outro. Sabe-se quer dizer que é uma opinião generalizada. Todo mundo sabe. Não é só eu e você. Deixa eu apontar para a câmera direita. Tá aqui. Não só eu e você. É todo mundo. Então, use terceira pessoa, que é o apropriado. Mas pode usar a primeira do plural? Pode. Você não pode usar a primeira do singular. Você vai desrespeitar a linguagem da dissertação. Tranquilo? Todo mundo sabe disso? Eu sei que sabe. Aí, atenção ao alinhamento da margem. Isso é importante para que você escreva um texto em prosa, que é o texto escrito em prosa, é aquele que escreve o texto em parágrafos. Quando não é em prosa, é em verso. Texto em verso é em estrofe. Qual é a diferença da estrofe para o parágrafo? Responda aí enquanto eu tomo água. Exatamente. O parágrafo utiliza a linha inteira até o fim do parágrafo. A estrofe não. Vocês já viram a poesia, né? 3 palavras para, 3 palavras para, 3 palavras para. Pode parar em qualquer parte da linha. O parágrafo não. Tem que ser até o finzinho, todo alinhado. Você só para quando for o fim do parágrafo. Eu vou mostrar isso para vocês, não se preocupem não. Dê preferência à linguagem denotativa. Todo mundo sabe que é a linguagem denotativa, né? As palavras em seu sentido real, seu sentido literal. Por quê? Para respeitar aquilo que eu disse agora há pouco. Para não haver ruído entre você e o corretor. A linguagem figurada, ela às vezes é perigosa, porque a linguagem figurada carece de quê? De interpretação. Então, às vezes, pronto, existem muitas citações que são interpretáveis. Inclusive, bancas que cobram temas filosóficos costumam botar citações como temas. Por quê? Porque as citações elas são interpretáveis. Se você botar alguma coisa em linguagem figurada, você tem a obrigação de explicar no seu próprio texto. Para quê? Para o corretor não entender de forma equivocada. Certo? Então, linguagem denotativa sempre. E se você usar a linguagem conotativa, como eu acabei de usar, como eu acabei de falar, eu falei que ia falar e fazer isso quando errasse. Então, vou fazer de novo. Você tem que cuspir na câmera. Coronavírus, você tem aqui. Se você precisar usar linguagem figurada ou linguagem coloquial, obrigatoriamente você tem que colocar aspas. Por quê? Para você mostrar para o corretor que você fez de propósito, tá? Se você quiser usar qualquer coisa que desrespeite a norma culta, ou seja, linguagem coloquial, você bota entre aspas. Tem redações que cabem isso. Por exemplo, há 2 anos caiu o tema sobre internet. Internet é um assunto que cabe muita linguagem coloquial. Aí você vai e coloca entre aspas, justamente porque essas aspas estão mostrando que você está desrespeitando de propósito e com algum propósito, tá? Faça isso só se for extremamente necessário. Se não for, todo respeitando a norma culta. Então, tá massa essa revisãozinha. Alguma dúvida? Lembrando, se tiver dúvida depois, chegue em mim que eu tô facinho. Vá lá no meu Instagram, vá no meu direct, se identifique, obviamente, sou professor, aluno dormentes, etc e tal, e eu tiro qualquer dúvida que você tenha. Eu tô 24 horas por dia, mentira, mas eu tô grande parte do dia disponível para tirar essas dúvidas. Maravilha? Lembrando também que vocês terão as redações que serão avaliadas pela nossa equipe de monitoras. Nós temos monitoras que são treinadas o tempo inteiro, tá? Para corrigir as redações de vocês com a minha supervisão.
As próprias monitoras, quando tem alguma dúvida, elas me procuram para tirar justamente essas dúvidas. E caso você ainda tenha dúvida em relação à correção de alguma das monitoras, também eu estou acessível e disponível para você, certo? Me use, que eu estou aqui para isso. Tá massa esse slide aqui? Vamos adiante. Vamos revisar só mais algumas coisas que você tem que respeitar na hora da dissertação argumentativa, certo? Por que você tem que usar argumentos? Porque você tem que convencer o leitor. O leitor, no caso, é o corretor. Por isso que eu digo que é interessante que você use argumentos concretos. Se você usar, por exemplo, um fato histórico para defender o seu ponto de vista, mesmo que o corretor discorde, ele não tem por que tirar ponto seu. Porque fato histórico é uma coisa que aconteceu e ele não vai mudar. Então vamos citar um exemplo hipotético. Hoje o Brasil ainda tem traços de racismo por causa da escravidão do povo africano que aconteceu há pouco mais de 1.300 anos. Errei, 130 anos, 1.300 anos é a antiguidade. Eu não sou professor de história, mas eu não posso cometer um erro desse. Eu estou agora nervoso porque eu falei uma coisa errada que está sendo gravada, mas você vai relevar porque eu errei sem querer e agora estou pedindo desculpa. De novo, esqueci o que ia dizer. O racismo hoje, inclusive racismo já caiu no Enem, tá? Tem gente aí, tá se falando muito sobre racismo este ano. O movimento Vidas Negras Importam, por causa de vários acontecimentos aí mundo afora e no Brasil também. Mas racismo já caiu. Ele pode até entrar como argumento em outro tema, mas tema do Enem pode descartar. O racismo acontece hoje porque o Brasil teve uma herança escravocrata de mais de 300 anos. Agora eu falei certo. O corretor pode achar que não é por causa disso, mas seu ponto de vista está sendo correto porque você está usando um fator histórico para reforçar sua opinião. Ele não tem como discordar. Errei, ele pode até discordar, mas ele não tem como tirar ponto seu. Tá massa? Argumentos concretos. Obviamente, os argumentos atribuem qualidades e informações para reforçar sua opinião ou um ponto de vista, que eu já disse, esse ponto de vista não precisa ser seu, tá? Não precisa refletir a sua opinião. E aqui tem exemplos de argumentos que você pode usar. Exemplos, qualidades, depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas narrativas, dados estatísticos, entre outros recursos. Não são só esses recursos. Inclusive, deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Por que é que eu falo sempre de argumentos concretos? Porque muita gente... Olha, estava retinho, errei no final. Porque muita gente acha que toda a redação argumentativa, dissertativa argumentativa, tem que ter citação. Não tem. Inclusive, eu vou mostrar para vocês alunos que tiraram 1000 sem usar nenhuma citação. É uma coisa que me entristece muito, mentira, me irrita mesmo, que eu fico muito chateado. Quando eu vejo, no Instagram principalmente, agora saiu uma pestana do lugar aqui, peraí. Voltou ao normal. Esqueci o que eu estava dizendo. Lembrei. Eu chego no Instagram e vejo muita gente colocando citações que servem para qualquer redação. Não funciona, tá? Porque eu já falei, cada argumento pertence a um tema específico. Não é só copiar e colar a citação. Me antecipando para a terceira competência do Enem, qualquer argumento que você use, você tem que, além de selecionar, você tem que relacionar e interpretar com o que você está escrevendo no seu texto. Ou seja, a citação, você selecionou, ela tem que ter relação com o tema e ela tem que ser interpretada por você. Ou seja, é muito arriscado você colocar uma citação que, segundo alguns supostos professores, servem para qualquer tema.
é muito difícil você ter uma citação que você consiga relacionar e interpretar com qualquer tema. Então não caia nessa. E, de novo, citação não é um argumento concreto. Por quê? O que é uma citação? Responda aí. Citação é a opinião de outra pessoa. É bom que essa pessoa seja especialista no assunto, que inclusive é isso que o Enem cobra, tá? A pessoa sendo especialista no assunto, isso dá certa autoridade. Mas uma citação nada mais é do que uma opinião de outra pessoa. Inclusive existem opiniões de filósofos, pensadores, cientistas e etc., que hoje já foram provadas que são erradas. Para pensar, por exemplo, que pouco tempo na história existiam pessoas que defendiam que a Terra era o centro do universo. Você vai encontrar inúmeras citações. Foram provadas que estão erradas. Tá? Inclusive, até hoje tem gente que pensa que a Terra é plana, porque defenderam que a Terra era plana. Tem os terraplanistas. Alô, terraplanistas! Parabéns para vocês. Vocês são a nata intelectual da sociedade. Então você tem opiniões que são erradas. E, de novo, você vai defender sua opinião com outra opinião. Isso quer dizer que vocês dois estão certos? Vocês dois podem estar errados. E se você coloca um ponto de vista incorreto e que você não convença o corretor, aí o corretor vai discordar do que você escreveu e você vai perder ponto. Ficou claro? Então, escolham as citações com sabedoria. Não é qualquer citação que você pode botar, não. Beleza? Eu vou mostrar alguns para vocês no decorrer do curso. Então, vamos começar aqui. De fato, a gente teve essa revisãozinha sobre a dissertação. Tá? Eu tô até com medo da aula ficar muito longa. Depois da primeira aula, vocês me dão um feedback dizendo qual é o tempo de aula ideal que vocês querem. Certo? A pessoa ficou muito longa, ficou muito curta, ficou boa. Eu não estou contando o tempo aqui, não. Mas, quando finalizar a gravação, vocês, depois que assistirem a aula, vocês me dizem se ficou longo, se ficou curto, se ficou cansativo, tá? A gente vai agora mostrar partes importantes desse primeiro manual, que são as situações que levam a nota 0. É muito importante que você entenda, porque assim, como eu disse, é difícil que você tire 0, mas às vezes o aluno tira 0 por despreparo. Como, por exemplo, o aluno que acha que tem que colocar muitos argumentos na redação e esquece da opinião. Ele vai zerar porque ele escreveu um texto dissertativo expositivo e não argumentativo. Certo? Então, cuidado que aqui tem muita coisa. E tem coisas assustadoras. Eu, quando eu li esse material, eu fiquei impressionado com coisas que nem eu, que sou professor de redação há 20 anos, sabia. Eu não sabia porque eu nunca estudei para ser corretor do Enem. Nunca pretendi. Porque quando chega o fim do ano, eu não quero ver mais nenhuma redação pintada de ouro na minha vida. Eu fico corrigindo redação, às vezes de janeiro a novembro. Aí você acha que eu quero passar minhas férias corrigindo redação? O cão que quer, porque eu não quero. Então, eu nunca pretendi ser corretor do Enem, eu não tive acesso a esse material. E isso não era divulgado. Quando você lê esse material, inclusive, você vai ver nas primeiras páginas que tem: este material é sigiloso e se você divulgar esse material, você vai ser punido. Falando isso para o corretor. Só que o INEP resolveu publicar para ajudar a galera que está aí de quarentena. Eu e você. Eu estou super feliz com esse materialzinho. Então, primeiro que a gente vai estudar são motivos que levam ao 0. Então, nós temos aqui alguns motivos que todo mundo já sabe, que é não atender a proposta solicitada ou a estrutura da dissertação, entregar a redação em branco, a gente já falou sobre isso, apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, o que configurará texto insuficiente, e a redação que apresentar cópias da proposta da redação, e aqui, ó, ou do caderno de questões. Saiu troncho, vai ficar troncho, eu não vou apagar e fazer de novo, não. Inclusive, deixa eu fofocar. Peraí.
Eu não só vi, como eu mostrei em sala de aula ano passado, que eu sou venenoso, eu vi professores de grandes portais de aulas online que existem no Brasil, ensinando como macete de copiar coisas do caderno de questões. Se vocês quiserem, depois eu mostro até o slide que eu coloquei o print do site que publicou isso. Eu mostrei isso na revisão do ano passado. Professor dos mais famosos do Brasil ensinando a fazer uma coisa que no manual está dizendo que não é para fazer. E não é só no manual do corretor não, viu? Isso aqui tem no manual do aluno também, que todo ano sai. Ainda não saiu deste ano, mas sairá. Por isso que eu digo, tem muita gente aprendendo coisa errada, porque também tem muita gente ensinando coisa errada. Certo? Não copie nada do caderno de questões. Então, quando você tem cópia dos textos da proposta de redação do caderno de questões e o número de linhas será desconsiderado para a contagem mínimo de linhas válidas. Contagem mínima. Eu me enrolei todo, agora vocês entenderam. Até porque eu já expliquei isso antes. E apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Lembrando que essas formas propositais, eles mostram vários exemplos. Mas vocês vão ver que não são tão propositais assim. Às vezes são hábitos que vocês trazem da escola, por exemplo. São coisas que vocês fazem nas provas da escola e o professor não prepara você para esse tipo de coisa porque é uma... Eu de vez em quando dou aula em colégio. Até ano passado, inclusive, eu estava dando aula para o terceiro ano num colégio grande aqui de Petrolina. Dei aula durante 4 anos lá. Mas aí cansa, porque eu sou professor de cursinho. Colégio tem muita regra, tem prova, tem conselho de classe, tem gincana, são umas coisas que eu não tenho mais paciência. Eu tô velho. Eu disse que eu era jovem, agora eu tô dizendo que eu tô velho. Né? Mas enfim. Esqueci o que eu estava dizendo, porque agora eu lembrei que eu tô da minha idade e fiquei deprimido. Vocês acham que eu tenho quantos anos? Olha aí pra minha cara. Minha barba branca entrega, né? Quantos anos vocês acham que eu tenho? Se for alta, não me responda não. Então, vocês vão ver esses impropérios e formas propositais de anulação. Aqui tem mais motivos. Apresente parte do texto deliberadamente desconectada. Isso inclusive surgiu, não sei se vocês lembram, essa regra é nova. A prova do Enem, inclusive, todo ano tem regras novas. Existem regras novas no Enem de 2019, tá? E só sabe quem é corretor. Porque o processo de correção ainda está em processo de aperfeiçoamento. Lembre-se que o Enem, como processo seletivo, é uma prova jovem. O Enem existe desde 1998, mas só passou a ser processo seletivo em 2009. Então, 2009 para cá só são 11 anos. Os corretores ainda estão se aperfeiçoando de acordo com o que acontece. Eu não sei se vocês lembram que teve um ano do maluco que escreveu na redação, no meio da redação, a receita de miojo. Supostamente ele estava testando a correção. Aí teve um cara que escreveu receita de miojo, teve outro que botou o hino do Palmeiras. Ou seja, eram partes desconectadas da redação. Ele está escrevendo sobre um tema no primeiro parágrafo, no segundo está lá a receita de miojo. E esse cara teve nota. Foi 600 e pouco, se eu não me engano, que ele tirou. Aí ele foi para a mídia e fez confusão, dizendo: a correção do Enem é safada porque eu botei receita de miojo e ainda tive nota. E com essa nota dava para entrar em um monte de faculdade. Aí, graças a esse maluco, o Enem criou a regra de que partes deliberadamente desconectadas farão com que você tire 0. Então, nada de tentar testar a correção do Enem. Escrever alguma coisa que não tem nada a ver com o texto é 0, deliberadamente ou não. Tá? Qualquer forma de identificação, como assinatura, rubrica ou qualquer outra coisa, o espaço destinado exclusivamente para a redação tem que ser ocupado pela redação. E vocês vão ver que teve gente que tirou 0 por fazer isso aqui. Foi isso que me assustou, inclusive. Esteja escrito em língua estrangeira, predominantemente ou integralmente,
Deve ter gente, né, para eles criarem essa regra, alguém deve ter feito uma redação em outra língua. E apresente letra ilegível, cuspi, vocês devem ter visto aí. Isso é uma coisa muito normal, tá? Porque no meu tempo, eu odeio essa frase, no meu tempo, a gente era obrigado a fazer caligrafia. Eu me lembro de fazer caderno de caligrafia até mais ou menos oitava série. Corretor, errei. Professor não admitia aluno com letra feia. Hoje não pode mais, porque isso é considerado, sei lá, constrangimento. Eu boto folha de caderno de caligrafia no meu módulo. E quando o aluno tem a letra alienígena, eu digo, demônio, sua letra é ilegível. Melhore. Por quê? Porque zera a redação. Tem aluno que é tão safado, mas tão safado, que nem ele entende o que ele escreveu. Às vezes eu chego e digo, ei, menino especial, o que foi que você escreveu aqui? Ele diz, ih, professor, tô entendendo não. Aí como é que você quer que eu entenda? Então, assim, letra ilegível, você melhore sua letra. Você pode escrever sua redação em letra de forma. Professor, até minha letra de forma é feia. Desista de escrever na sua vida. Vá vender sua arte. E tá aqui o destaque. Letra ilegível, zera. Melhore seu garrancho. Tá? Ah, porque meu J é assim. Você não tem um J só seu. Inventaram o J antes de você. E adivinha o que é que o J tem? Pingo. As pessoas não botam pingo no J minúsculo. Por que vocês não botam pingo no J minúsculo? Vocês botam pingo no I, mas não botam pingo no J. O J minúsculo tem pingo? Bote pingo no J. Então vamos adiante. Formas elementares. Aqui, ó. Essas formas elementares de anulação são aqueles textos que são zerados sem nem que o corretor precise ler. É bater o oi e disse. E ó, a alegria de corretor é não ter que corrigir sua redação. Ele vai ganhar o que ele, se eu não me engano, até ano passado era R$3,50 ou R$3. R$3, eu acho. R$3. Ele vai ganhar os R$3 dele sem nem ter que corrigir sua redação. Como? Quando, por exemplo, sua prova estiver assinada, existe o local para você se identificar, mas não é na folha de redação. Se você desenhar números isolados do corpo do texto. Presta atenção nisso daqui. Tá? Números isolados do corpo do texto. Eu vou demonstrar como é isso daí. Sinal gráfico que não faz parte do texto escrito. Casos de anulação proposital. Tá? O cara que, por exemplo, risca a redação todinha. Recusa explícita de escrever a redação. Tem gente que diz, tô afim de fazer a redação hoje não, que eu tô com dor de cabeça. Me desculpe. Tchau. Até ano que vem. Texto ilegível, texto em língua estrangeira e etc. Então, cuidado com esse daqui, que eu vou mostrar para vocês que isso eu não sabia. Que era o suficiente para o aluno zerar a redação. Tá? E sinal gráfico que não faz parte do texto. Presta atenção nesses dois tipos de coisa. Aqui, por exemplo. Aqui é um exemplo. Isso aqui é um print lá do módulo. O módulo do INEP, que depois seria bom que vocês lessem. Aqui está dizendo assim. Que se você fizer qualquer coisa dentro da folha destinada, errei. Deixa eu recomeçar. Se você fizer qualquer coisa dentro do espaço destinado para redação, aquele quadradinho pequenininho que vocês sabem que é, qualquer coisa que não seja somente a sua redação, você vai zerar o seu texto. Por exemplo, se você rasurou fora do espaço da redação, não tem problema, você não vai ser anulado, tá? Qualquer rasura, a não ser que seja uma marca identificadora. Mas dentro da folhinha da redação, colocou algo que não faça parte do seu texto, zero. Isso aqui não é infinito não, infinito é assim, zero, zero, zero. Por exemplo, tá aqui, esse maluco, ele colocou somente bolinhas ao redor do número da linha. Se o número não já está aí, então você não precisa escrever mais nada.
tá? Então, esse cara zerou a redação dele só porque circulou os números das linhas. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso daí, porque eu não sabia que isso zerava. Zera, e zera de maneira elementar, tá? Formas elementares de anulação. Você vai zerar se você fizer isso. Por que, professor, esse radicalismo? Porque isso pode ser considerado como uma marca identificadora que você deixou para o seu corretor. Vai que você conhece o cara, tá? Vai que eu sei, são centenas, talvez milhares de corretores espalhados pelo Brasil inteiro, com milhões de redações. Qual a probabilidade desse corretor pegar o seu texto? Mínima. Mas vai que. Então, isso zera a sua redação. Não circule mais os números da folha definitiva. Tá? Aqui é assinatura, rubrica ou coisa parecida. Essa criatura assinou, aí depois pensou, vixe, não era não para eu assinar. Aí tentou riscar por cima. Não, já era, game over. Zerou, não interessa se ele anulou, se ele riscou por cima. Tem o nome da pessoa na folha definitiva, zero. Aqui, ó, lembra? Números isolados do texto. Esse cara escreveu aí 1533, porque só com ele, tá? Mas você não vai saber quem é, porque eles não identificaram. Isso vai fazer sua redação ser zerada. No meio do texto pode ter qualquer coisa escrita. Aqui, ó, o cara escreveu aqui, por exemplo, aparentemente 65% em algarismos, não tem problema. Mas aqui está fora do corpo do texto, zero para ele. Tá? Esse aqui botou uma interrogação no finzinho do texto. Inclusive, se você parar para ler depois, eu vou mandar... Sim, inclusive, você falando comigo pelo Instagram, eu creio que vai haver um grupo para vocês de WhatsApp, tá? Mas esses slides serão disponibilizados para vocês em PDF. Depois que eu terminar a aula, eu converto os slides em PDF e quem pedir para mim eu envio, tá? Fale comigo que eu lhe mando. Esse aqui zerou porque botou essa interrogação. Depois você lê calmamente o que tem no texto. Você vai ver que os textos também são surreais de tão ruins. Mas ele zerou só por causa dessa redação. O corretor não vai ter nenhum trabalho de ler o que tem em cima, tá? Esse aqui, ó, pode pra pensar, velho. Esse maluco, a redação dele até que tá bonitinha. Tá um monobloco, só tem um parágrafo, mas ele zerou só por causa desse asterisco. Não era nem para estar fazendo essa seta. Fui pro último slide, misericórdia. Esse maluco, pronto, agora lascou. Esse maluco zerou só porque... Vou apagar isso aqui, que já tem o dedinho. Esse maluco zerou só porque escreveu esse asteriscozinho aí. Tá? Então, nada de escrever algo além do seu texto. Esse aqui zerou por causa dessa arroba, tá vendo a arroba ali? Zerou. Para deixar de ser desinformado. Esse aqui, ó, forma proposital de anulação. Cara, passou um X em cima da redação dele, ele mesmo anulou a redação dele. Maravilha, corretor não vai nem ver esse texto. Isso nem vai para a mão do corretor. Tá? Esse daqui foi o melhor texto que eu já vi na minha vida. O cara passou provavelmente 1 hora para... Ele basicamente escreveu na redação só isso, ó, processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento. E o melhor de tudo é a conclusão, que ele botou: ocorreu um erro, tente novamente. Esse é o tipo de redação que eu adoraria pegar, mas isso nem vai para a mão do corretor. Tá? Aqui, ó, ocorreu um erro, tente novamente. Imagine o que passa na cabeça de uma criatura dessa, de ir para o Enem, passar 5h30 sentada lá, e passar... O pior não é nem isso, entrega a redação em branco, demônio. Mas o cara... Maravilhoso. Esse aqui... Sem comentários, aqui é um exemplo de letra ilegível, tá? Essa pessoa aqui pensa que está escrevendo, certo? Acho que esse aqui tentou escrever com a boca. E mesmo que ele fosse escrever com a boca, teria, se ele vai... O professor está fazendo piada com pessoas deficientes. O Enem tem um auxiliar para quem tiver qualquer tipo de deficiência.
Tá? Eu já tive um aluno, por exemplo, que sofreu um AVC e ficou sem movimentos nos braços, e ele tinha direito a um auxiliar. Ele narrava e a pessoa escrevia o que ele narrava. Tá? Você tem que fazer isso daí no momento da inscrição. Esse aqui também, ó, eu não sei, deve ter sido alguém de outro planeta que escreveu essa redação. Ele pensa que está escrevendo em língua portuguesa, mas zero texto ilegível. Tá? Então aqui tem esses exemplos de anulação. E como você pode zerar não fazendo a abordagem correta do tema, certo? A abordagem do tema ela será avaliada nas competências que são de conteúdo. Você tem duas competências no Enem que são 100% técnicas. Competência 1, que é respeito à norma culta, e a competência 4, que é os recursos linguísticos. A gente vai entender isso na aula da competência 4. Esses recursos linguísticos, basicamente, é o uso dos conectivos para dar liga a seu texto. Então, são duas competências técnicas. Inclusive, vocês têm a obrigação de tirar 200 nessas duas competências, na 1 e na 4. Porém, as competências 2, 3 e 5, elas têm relação direta com o argumento. Tá? Então, essas três competências serão afetadas em relação à abordagem do tema. Então, obviamente, você tem que compreender o tema para fazer. Preste atenção nessas três letrinhas que vocês vão ver isso muito no decorrer do nosso curso. Essas três letrinhas querem dizer abordagem direta do tema. Vocês vão entender o que é isso já já. Tá? Você tem que fazer a abordagem direta do tema para mostrar ao corretor que você compreendeu a proposta. Certo? Essa abordagem de tema, eles usaram aqui o exemplo do Enem de 2018. Qual foi o tema do Enem 2018? Manipulação do comportamento de usuário e controle de dados. Este tema, ele era difícil, por quê? Porque ele era longo. Quais são as palavras que teriam que aparecer na sua redação para mostrar que você fez a abordagem completa do tema? Manipulação, comportamento, usuário, controle de dados. Tá? Não necessariamente precisava você escrever na internet, porque quando fala de controle de dados e usuário já está subtendido, mas ainda tinha na internet. Certo? Resumindo, a abordagem completa do tema acontece quando todos esses elementos são tratados no texto. Lembra que eu disse que às vezes você zera a redação sem nem saber? Por quê? Tem gente que às vezes pensa que está escrevendo sobre o tema sem estar escrevendo diretamente sobre o tema. E como é que se escreve diretamente sobre o tema? Usando as palavras do tema. Só isso. Nunca mais na vida você vai zerar uma redação. Porém, é só usar as palavras do tema? Não. Tá? Preste atenção. Às vezes você usa as palavras do tema, mas de maneira incorreta. Vai ter um aviso em relação a isso daqui também. Aqui mais um. Há casos em que o participante trabalha parcialmente esses elementos. Esses elementos que são abordados de forma imparcial, vai acontecer um erro chamado tangenciamento. Vocês já devem ter ouvido falar. Antigamente chamava isso de fuga parcial. Porém, fuga parcial gerava muitas outras interpretações. Aí eles resolveram chamar de tangenciamento. Isso vai ser explicado na competência 2. Então, o que são textos incompletos? Aqueles no tema de 2018, tá? Por exemplo, teve gente que falou sobre internet ou elemento do universo da internet somente, não escreveu sobre a manipulação do comportamento de usuários, tá? Ou escreveu somente sobre a manipulação do comportamento do usuário, sem mencionar o controle de dados, ou falou sobre o controle de dados, sem mencionar a manipulação do comportamento de usuários. Isso quer dizer que teve gente que fez a redação somente sobre parte do tema. Parte do tema é tangenciamento. Você tem que fazer sobre o tema inteiro. Então, o aluno que escreveu faltando um pedacinho, fuga, errei, tangenciamento. Inclusive,
às vezes acontece tangenciamento. Os temas do Enem costumam ter Brasil. Pode olhar na sua apostila, os temas antigos do Enem, quase todos têm a palavra Brasil. No Brasil, no Brasil, no Brasil. E muita gente, às vezes, zera a redação por não usar no Brasil. Por exemplo, democratização do cinema no Brasil. Teve gente que escreveu a redação sobre a democratização do cinema, mas esqueceu de dizer que era no Brasil. É tangenciamento? O Brasil está no tema, então tem que aparecer na sua redação. Tá claro isso? Isso será explicado mais detalhadamente na competência 2. Esses textos, chamados de tangentes ao tema, serão avaliados em todas as competências de acordo com a grade específica de cada um deles. Esse tangenciamento vai influenciar a nota das competências 2, 3 e 5. Tá? A 2, a 3 e a 5 vão perder pontos proporcionais ao tamanho do seu tangenciamento. Então tá claro como nunca mais você vai fugir do tema. Tem um slide para reforçar isso. Então é importante salientar que só usar as palavras do tema também não garantem que você fez a abordagem correta do tema. Seu texto tem que ter uma relação, tem que ter uma progressão. Então, eu vou botar as palavras do tema, não fujo do tema. Não é assim também não. Às vezes você escreve o tema todinho lá e escreve outras coisas que não tem nada a ver. Certo? Então tá aí o gatinho tendo pesadelo. Para lhe lembrar, água. Nem sempre só escrever as palavras do tema vai garantir a abordagem direta ou completa do tema. Tá tranquilo? Estou muito rápido, estou muito devagar. Se eu estiver rápido, você volta à aula e revisa o que eu falei. Então, aqui é uma dica. Anota aí. Use. Olha o asteriscozinho. Tá vendo o asteriscozinho? Ó, asteriscozinho. Porque não é só copiar e colar as palavras do tema na redação. Você tem que usar de maneira correta. Mas use todas as palavras do tema ou sinônimos. O tema pode estar lá não somente copiando e colando as palavras, pode ter sinônimos em todos os parágrafos da sua redação. Seu texto é para ter, em média, 4 parágrafos. É o ideal, tá? Nesses 4 parágrafos você tem que fazer a abordagem do tema. Ah, professor, só esqueci de falar sobre o tema em um parágrafo. Tangenciamento. Então vai ser uma punição proporcional ao tamanho do tangenciamento. Tá massa? Então, aqui a explicação sobre partes desconectadas, impropérios, ofensas, zombaria, identificação, reflexão sobre a própria prova, recado ou bilhete para o corretor, oração, mensagem religiosa, mensagem política, trecho sobre outro assunto ou mensagem desconectada da temática. Tudo isso vai ser considerado como parte desconectada. Eles botam aqui alguns exemplos. Esse maluco aqui, na prova de 2018, escreveu no meio da redação: esse tema acabou com as minhas expectativas, não tenho mais nada a declarar aqui, ano que vem eu vou estar mais preparado. Escrevendo gramática desse jeito não vai não, filho. Então você tem um exemplo de parte desconectada. A outra aqui, ó. Concluindo que a internet vem vindo com coisas ruins e boas. PS, releve a letra. Ainda botou, tenha consciência. Parte desconectada da redação. 0 para ele. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Mas você tirou 0 porque isso não tem nada a ver com a redação. Então, deixe suas orações fora do seu texto. Tá? Nada disso tem que aparecer na sua redação. Em um Brasil livre de corrupção e políticos corruptos. Também redação não é lugar para protesto. Nada de botar isso no seu texto. Frase desconectada. Ano que vem você volta. E esse aqui fez uma reflexão. Só sei que nada sei. No fim do texto. É por isso que eu digo. Você acha que esse cara escreveu só sei que nada sei propositalmente? Porque fala formas deliberadas. Você acha que ele fez isso deliberadamente ou porque ele é despreparado mesmo? Tá? Essa pessoa aqui, ó, tão bonitinho, botando que Deus nos abençoe sempre, né? Lindo, tá desejando bem para ele e pro corretor. Mas você acha que ela fez isso para que, de fato, zerasse a redação do Enem? Isso aqui não foi deliberado, não.
Tudo bem que ele não foi obrigado, mas também não foi deliberado. Foi falta de preparação, que é uma coisa que vocês não vão fazer, certo? E aqui tem a parte de esquemas, que aí eu acho o seguinte, eu acho que a aula já está ficando muito longa, tá? Eu vou parar aqui para gravar essa parte de esquemas, que aqui já não é mais coisa do material, isso aqui é uma coisa minha, e isso vai ficar para a próxima aula, certo? Eu vou dar uma paradinha aqui, vou ver o tempo da aula, quanto ficou, e a gente já emenda isso em outra aula. Tranquilos? Então, não esqueçam de me procurar aqui de novo nas redes sociais. Nas redes sociais não, só no Instagram, professor. Tá aqui no primeiro slide, também tem lá meu IG. Falem comigo, qualquer complemento, qualquer coisa, estaremos à disposição. Tranquilinhos? Até a próxima aula, então, e beijos de luz para vocês.